os meus familiares, amigos e irmãos. A vida dele era a igreja. A vida dele era Jesus. Ele vivia 24 horas por dia pensando nas coisas de Deus. Ele vivia Jesus na vida dele. Dia seguinte, Lucas não volta para casa. Preocupado, o pai dele decide ir atrás do adolescente. Lucas se encontrava aqui na frente da igreja do bairro Santa Cruz. Bom dia. Bom dia. A senhora viu o Lucas sair ontem? Na igreja frequentada por Lucas, o pai consegue uma pista. Depois do culto, Lucas tinha saído acompanhado de um pastor. Obrigado. De nada. Quando o pastor Silvio Galiza chegou e levou ele em direção ao Vale das Pedrinhas. Obrigado. Quem é o pastor Silvio Galiza? O pastor Silvio Galiza afirma: deixou o adolescente num ponto de ônibus. Lucas, ele veio comigo ontem. Segundo ele, Lucas ia para outra igreja. Ele disse que ia para a igreja da Pituba. É sozinho? Sozinho, estava sozinho. O Lucas, segundo o que falou o pastor Galiza, desceu essa rua, chegando até o final de linha, onde pegou um ônibus. Pastor, o Lucas esteve aqui. A busca do pai de Lucas continua. Ele chega a outra igreja, mas não consegue saber onde está o filho. Ninguém viu Lucas. Desculpa, mas eu tenho um trabalho. Filha, eu já te... Você conhece esse menino, é meu filho? Desesperado, o pai procura Lucas por toda a cidade. É que meu filho está desaparecido, Lucas. Se alguém conhecer, tiver alguma notícia, por favor, me dá uma ligada, por favor, tá? Eu colocava os cartazes com a foto do Lucas e com o telefone ali para informações. 2 dias depois do desaparecimento, a polícia encontra um corpo carbonizado dentro de um caixote. O pai de Lucas não tem coragem de olhar, mas um conhecido dele garante: não é Lucas. Surge uma série de notícias falsas que foi encontrado um corpo não sei aonde, de um menor que não estava não sei aonde, e levam a crer, a desfocar o rumo das investigações que naquele momento já se iniciavam. Boa noite. A busca, a agonia e o sofrimento do pai de Lucas ainda durariam muitos dias. Lucas Serra tinha 14 anos quando desapareceu. Fiel fervoroso de uma igreja evangélica, Lucas era o filho caçula da família. Iria se mudar para a Itália. Antes de viajar, Lucas e o pai foram à cidade de Salvador para se despedir de amigos e parentes. Na noite do desaparecimento, Lucas telefonou para o pai e disse: estou com o pastor Silvio Galiza. A partir daí, Lucas nunca mais deu notícias. Se ele está sumido, quem tem que dar conta dele é o pastor Silvio. O pai de Lucas vai mais uma vez à igreja em busca de informações sobre o paradeiro do filho. Aleluia, aleluia! Ele procura o pastor Silvio Galiza. A primeira vez ele disse para mim que deixou o Lucas no fim de linha do bairro do Vale das Pedrinhas. Depois eu voltei lá novamente, ele disse para mim: eu deixei o Lucas na Ceasa, no Rio Vermelho, que é outro bairro. Então, o que o senhor tem? O pastor Silvio Galiza é chamado para depor. Na delegacia, ele dá uma nova versão para seu último encontro com Lucas. Não teria nenhum problema e permiti. Levei até o final de linha no Vale das Pedrinhas e segui o meu caminho para casa. O pai do garoto, ele vai atrás do Silvio Galiza várias vezes. Então, a cada momento que ele se encontra, ele dá uma desculpa desencontrada. E ele entrou em contradição até nos depoimentos. Ele mente o tempo todo. A mãe de Lucas já estava morando na Itália e esperava a chegada do marido com o filho. Até aquele momento, ela não sabia do desaparecimento do caçula. Teve um dia que eu até perguntei para minha esposa: olha, eu quero falar com o Lucas. Aí ele chegou e me falou: olha, o Lucas está na igreja, não está em casa. E ele falou, agia normalmente comigo, não tinha coragem de me contar que ele havia desaparecido. 12 dias depois do sumiço, o pai de Lucas ficou sabendo, por um laudo da polícia, que o corpo encontrado carbonizado dentro de um caixote era do filho. O pai do adolescente é chamado para reconhecer alguns objetos do filho. O laudo médico traz uma dolorosa revelação. Meu filho foi queimado vivo. Eles fizeram a fogueira santa não com os pedidos de oração dos fiéis.
Eles fizeram a fogueira santa com meu filho, com Lucas Terra, uma criança inocente, uma criança pura. É isso que me revolta. Porque ele gosta tanto de vestir terno, gravata, eu quero vestir ele assim. Mas Maria não tem como vestir o Lucas. Porque ele foi carbonizado, ele foi queimado. Ai, meu Deus. Ao saber da morte do filho, a mãe de Lucas voltou imediatamente para o Brasil. Desde então, os pais lutam para descobrir o que aconteceu com Lucas Terra. Nossa vida tem sido atrás de justiça, atrás de solução para esse crime. A gente não está com esse crime solucionado ainda. Você vai ter agora como foram os 3 últimos meses de vida do adolescente Lucas Terra. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Janeiro de 2001. Lucas chega a Salvador. Logo ele procura uma igreja evangélica para frequentar. O local fica a pouco mais de 100 metros de sua nova casa. Frequentava essa igreja E chegou, se apresentou para todos nós, disse que era obreiro lá em Copacabana. E a gente integrou o nosso grupo de obreiros, né, de amigos, a gente saía, conversava, passeava. O pastor Silvio Galiza se aproxima de Lucas. De Deus, meu filho. Silvio Roberto Santos Galiza tinha 21 anos e era pastor auxiliar. Segundo testemunhas, Silvio já tinha sido transferido de outras igrejas por comportamento inadequado. Por causa disso, os fiéis o conheciam por um apelido: o secretário do diabo. Era um lobo vestido de cordeiro. Parabéns, Lucas. A partir de hoje você vai ser meu auxiliar. Segundo testemunhas, o pastor Silvio Galiza nomeia Lucas como seu assistente informal. Ele começa a controlar a vida do adolescente. Fica só entre a gente. Eu não queria que Lucas se aproximasse a ninguém. E eu achava muito estranho, porque pastor nenhum, desde o tempo que eu estava na igreja, eu nunca vi pastor nenhum fazer isso. Várias e várias testemunhas relatam a obsessão que Silvio Galiza tinha por Lucas Terra. Fevereiro. Lucas se apaixona por uma jovem da igreja. E foi a primeira paixão dele, o primeiro amor, né? Ele nunca tinha namorado. E aí o pastor proibiu ele de namorar, que ele não podia namorar. A gente começou a perceber que ele se incomodava em ver Lucas caminhando com as meninas. Então, praticamente o Lucas vivia lá, a ele. Fim de fevereiro. O pastor Silvio Galiza chama Lucas e um amigo para trabalhar à noite. Ele convida os adolescentes para dormirem na igreja. Como ficou tarde, ele pediu para ficar. Eu achava que o lugar mais seguro que meu filho poderia estar era na igreja, na companhia dos bispos e pastores dessa instituição religiosa. O pastor Silvio Galiza separa os amigos. Ele leva Lucas para dormir com ele na mesma cama. O Lucas falava para a namorada dele, para os colegas obreiros, né, jovens na igreja, que o pastor sempre convidava ele para dormir na igreja e para ficar mais tarde. Sempre convidava. Mas eu não sabia. Os superiores descobriram que o pastor Silvio Galiza tinha dormido acompanhado de Lucas. Ele foi transferido para uma outra igreja, mas Silvio Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja antiga. Silvio Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja antiga. 21 de março, 9 horas. Depois do culto, o pastor Silvio Galiza vê Lucas com a namorada e amigos. Ele interrompe a conversa. Aí eu perguntei, Lucas, você vai pra onde? Ele fez, eu vou ali. Eu ali aonde? E ele continuou dizendo, eu vou ali. Eu falei, Lucas, eu não te digo nada, você não conhece nada aqui em Salvador, uma hora dessa, você vai pra onde? E ele mesmo ainda assistindo, eu vou ali. E o pastor Silvio me olhou de cara feia. Lucas deixou os amigos e a namorada, desmarcou o compromisso que tinha com outro amigo e obedeceu ao pastor Silvio Galiza. Junto com ele, seguiu um outro pastor auxiliar. Era a noite do desaparecimento de Lucas Terra. Segundo os colegas do Lucas, né, os obreiros e obreiras,
desta igreja, ele tinha uma atitude dominadora sobre o Lucas. Eu não sabia, não era do meu conhecimento, que ninguém me dizia, nem Lucas falava, né? Porque ele era muito obediente, ele acreditava muito na igreja em si, nos pastores e bispos desta igreja. Pai do Senhor, irmão, graça e paz. Vá na bênção de Deus, irmão, amém. Lucas, meu filho, foi muito bom te conhecer. Igualmente. Num lugar conhecido como Vale das Pedrinhas, o pastor auxiliar se despede. Ou o ônibus, Lucas, vamos? Lucas e o pastor Silvio Galiza pegam um ônibus. Oi, filho. Lucas percebe que vai demorar mais do que de costume para voltar para casa. E vermelho? Ele avisa ao pai que está com o pastor Silvio Galiza. Aquela noite, Lucas ligou deste orelhão. Segundo Lucas, estava acompanhado do pastor Galiza, que trouxe ele aqui para esse bairro, o Rio Vermelho, para a igreja fazer um propósito de oração. O último telefonema de Lucas para o pai foi dado precisamente às 10 horas, 9 minutos e 59 segundos. A ligação ficou registrada no celular. O pastor Silvio Galiza se encaminha até o templo da igreja, que fica no Rio Vermelho. Só que antes, ele passa por uma loja de conveniências, um posto bem próximo à igreja. Nisso, enquanto ele está na loja de conveniência, o garoto liga para o pai e diz ao pai que vai dormir na igreja, no templo do Rio Vermelho, com o pastor Silvio Galiza. A partir daquele momento não se sabe precisamente o que aconteceu com Lucas, mas a perícia concluiu que houve uma tentativa de asfixiá-lo. Em seguida, ele foi queimado vivo. O que se supõe, a partir daí, ele levou esse garoto para a igreja e lá ele certamente deve ter praticado atos de violência sexual contra essa criança. Por que digo ato de violência sexual? Porque o corpo do garoto ele é encontrado totalmente carbonizado. E o laudo de exame cadavérico, os peritos médicos legados, não tiveram condições de determinar a causa da morte, muito menos se houve ou não violência sexual. Os peritos examinam os restos de madeira e o tecido encontrado junto ao corpo carbonizado de Lucas. O pano da cortina utilizado para a confecção, para estrangular, colocar na boca da vítima, foram os panos da cortina semelhantes ao do templo da igreja deles no Rio Vermelho. Em outubro, o inquérito foi concluído. Silvio Galiza passou a ser acusado do assassinato de Lucas Terra, mas a polícia não pediu a prisão do pastor. Inconformado, o pai de Lucas acampou na porta do Ministério Público até que a prisão preventiva do pastor fosse decretada. Carlos Terra decidiu fazer uma vigília na porta do Ministério Público em Salvador e diz que não volta para casa sem uma solução. Essa justiça, ela deixa liminares que favorecem os criminosos, ela deixa tanta coisa que só beneficia o criminoso e a gente, as vítimas. O que aconteceu com uma criança de 14 anos, queimada viva, como o Lucas foi queimado vivo? A quem que a gente vai se apoiar? A quem que a gente vai pedir socorro? Os pais de Lucas pediram ajuda de ONGs de defesa dos direitos humanos, foram até o Ministério da Justiça em Brasília e a um escritório da ONU na Suíça, até que o júri de Silvio Galiza foi marcado. Junho de 2004. 3 anos e 3 meses depois do crime, o pastor Silvio Galiza é julgado. Ele é aquela pessoa que não esboça um riso nem um desagrado. Ou seja, ele não demonstra absolutamente nada. A única coisa que ele sempre dizia na época do primeiro júri é que não foi ele. Que se fosse ele, que o Ministério Público provasse. Firmo qualquer hora perante qualquer coisa e não matei ele. Testemunhas garantem, as pessoas que depuseram contra o pastor Silvio Galiza foram ameaçadas. E eu estava na frente da igreja, aí teve um obreiro que me apontou para o pastor. Aí quando eu subi, ele fez assim, eu fiquei sabendo que a senhora foi depois, eu disse, fui. Ah, mas vocês tudo vai pagar por isso. Eu fiz, pastor, eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã. Me falou que você está aí se preocupando, se estão se preocupando, buscando Luquinhas qualquer. Ele veio do Rio de Janeiro só para prejudicar um homem de Deus. Nada vai parar a obra de Deus, não. Esqueça ele.
9 de junho de 2004. O pastor Silvio Galiza é condenado a 23 anos e 5 meses. Ele sai preso do tribunal. Para mim, aquilo não era um caso terminado. Porque fiquei sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo. Mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele e jamais ia dizer que alguém fez ou que participou. A defesa recorreu e o pastor Silvio Galiza foi novamente a júri. Ele teve a pena reduzida para 18 anos. Mesmo condenado, o pastor se diz inocente. Na entrevista ao Linha Direta, ele estava acompanhado por 7 advogados. Veja agora o que Silvio Galiza, que está preso, tem a dizer. O relacionamento entre a minha pessoa e Lucas era como o relacionamento com os outros obreiros também, os outros auxiliares, era a mesma coisa. E o Lucas, ele passava o dia todo na igreja. Ele sempre se dedicou, se destacou no meio de todos os outros jovens, outros obreiros. Ele dormiu na mesma cama que a minha pessoa, de lado opostos. Ele é o autor do homicídio contra Lucas Terra. Agora, é certo, isso daí seria impossível ele ocultar e vilipendiar esse cadáver sozinho. Em janeiro deste ano, Silvio Galiza provocou uma reviravolta no caso. Ele alegou que na época do crime não podia contar tudo o que sabia, pois estava sendo ameaçado de morte. Agora, Silvio Galiza conta outra versão para a morte de Lucas Terra. Ele acusa 3 membros da igreja, um bispo, um pastor e um segurança, de serem os assassinos do adolescente. Segundo Silvio Galiza, ele viu o corpo de Lucas dentro do carro de um pastor da igreja. Foi quando eu entrei dentro do carro, olhei e tinha um caixote. Foi quando eu abri, levantei um pouco o tecido para poder ver o que era aquilo que estava dentro do carro, que vi uma região, essa região da perna, de uma pessoa, e de cor clara. Aonde eu saí, imediatamente saí do carro, bati a porta do carro, tranquei novamente e voltei todo assustado para falar novamente com eles. Cada momento ele conta uma história, mas sempre negando o fato. Todos eles me ameaçaram a minha família, até deram um tapa na caixa do meu espelho, disse que se eu não segurasse tudo, eu morreria, se minha família morreria. O que ele não explica é como é que o garoto saiu da loja de conveniência, que é em frente ao templo, e foi parar em outro local, como ele quer fazer crer. Creio eu que essas pessoas que ele indicou tenham sido, sim, os seus comparsas na ocultação e no vilipêndio ao cadáver do menor. O Linha Direta procurou a Igreja Universal em Salvador. Ela não quis se pronunciar sobre o caso Lucas Terra. Hoje, 5 anos depois, a morte de Lucas Terra ainda não foi totalmente esclarecida. Algumas perguntas continuam sem resposta. Por que Lucas... O Linha Direta procurou a Igreja Universal em Salvador. Ela não quis se pronunciar sobre o caso Lucas Terra. Hoje, 5 anos depois, a morte de Lucas Terra ainda não foi totalmente esclarecida. Algumas perguntas continuam sem resposta. Por que Lucas Terra foi assassinado? O pastor Silvio Galiza teria cometido o crime sozinho? Se o crime foi cometido dentro da igreja, como ele poderia transportar o corpo de Lucas num caixote até o matagal, sem ser visto por alguém? Silvio Galiza mal sabia dirigir e nem tinha carro. Hoje eu estou muito me destruindo. Porque acho que é a fase da idade que a gente quer viver. E a gente foi frustrado. E até hoje, só pessoa frustrada. Sem expectativa da vida. Até hoje, o pai de Lucas não consegue esquecer a última vez que viu o filho. Já foi, meu pai. Fica com Deus. Ah, se eu pudesse voltar atrás dessa noite, antes dele sair, ele me abraçou e me beijou e disse: eu já vou, meu pai. Um beijo, fica com Deus. Como eu me arrependo de não ter segurado ele, não ter abraçado ele naquele momento. A gente não tem procurado de Deus a força para poder continuar, porque a gente não vai desistir. Acho que para nós, como pais do Lucas, é uma questão de honra, de amor, de uma urgência de amor. Eu vejo essa criança tão linda que é. Eu não consigo entender como é que um ser humano tem coragem, uma pessoa que se diz um pastor de uma igreja, tem coragem de fazer o que eles fizeram com o Lucas.
Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a esclarecer o assassinato de Lucas Terra, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Depois de 22 anos de espera, os acusados de matar o adolescente Lucas Terra foram à júri popular hoje. O julgamento começou pela manhã no Fórum Rui Barbosa e deve durar até sexta-feira. 2 acusados e 15 testemunhas, sendo 10 de defesa e 5 de acusação, vão ser ouvidos. O julgamento dos pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva começou às 8 horas da manhã no Fórum Rui Barbosa, em Salvador. Um momento esperado há 22 anos pela família da vítima. Para mim, assim como mãe do Lucas, esse julgamento é fechar o ciclo de impunidade, fechar o luto, né? Essa luta que a gente imaginava que não ia de tanta proteção que foi dada a esses homens, ao Fernando Aparecido da Silva, ao Joel Miranda. A gente viu a inversão de valores. É como se nós, pais do Lucas, fôssemos os culpados, porque nós vivemos 22 anos condenados dentro de um processo. Lucas Vargas Terra tinha 14 anos quando foi estuprado e queimado vivo dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Rio Vermelho. O crime aconteceu na noite de 20 de março de 2001, quando o adolescente flagrou uma relação sexual entre os 2 pastores. O corpo de Lucas Terra foi encontrado 2 dias depois em um caixote em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. Os 2 pastores foram denunciados a partir do depoimento de um terceiro envolvido no crime, Silvio Galiza, condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. Ele cumpriu cerca de 7 anos em regime fechado, mas em 2012 ganhou liberdade condicional e cumpre o restante da pena em regime aberto. O julgamento pode durar até sexta-feira. 2 acusados e 15 testemunhas, sendo 10 de defesa e 5 de acusação, serão ouvidos. O que eu quero como mãe do Lucas, pena máxima, que o Fernando Aparecido da Silva, que eles sejam julgados e condenados, que a sociedade baiana condene eles. Eles continuam atuando como bispos e como pastores da instituição, mas hoje se encerra esse ciclo de impunidade. Hoje vai se encerrar o meu luto, porque eu tenho certeza que pais e mães dessa cidade não vão permitir que esses pedófilos assassinos saiam ilesos desse júri. O pai de Lucas Terra, Carlos Terra, ficou conhecido por fazer protestos cobrando por justiça pela morte do filho. Ele morreu em 2019, aos 65 anos, vítima de uma cirrose hepática, diagnosticada 1 ano antes. O Ministério Público denunciou os 2 pastores que estão sendo julgados hoje por homicídio triplamente qualificado. A defesa da família de Lucas Terra espera pela pena máxima, que pode chegar a 30 anos de prisão. Eu acredito que, claro que nós desejamos a pena máxima como sociedade, mas como advogada eu não posso mensurar isso. Nós esperamos hoje, claro, lá dentro que aconteça todos os trâmites de forma legal e que a justiça seja feita. Reviravolta no caso da morte de um adolescente há 22 anos em Salvador. O homem que foi responsabilizado pelo assassinato de Lucas Terra denunciou outras 2 pessoas que sempre negaram participação no crime, mesmo assim foram condenadas à prisão. Mas agora esse mesmo homem foi flagrado exigindo dinheiro para mudar a versão e inocentar quem ele culpou pelo crime. Um encontro revelador. Esse homem pode mudar o resultado do julgamento de um crime bárbaro e ainda provar a inocência de 2 homens que afirmam não serem os assassinos. Para isso, exige dinheiro. Os advogados precisam trabalhar e eu não tenho mais da onde tirar, entendeu? Eu não tenho mais da onde tirar. Silvio Roberto Galiza foi condenado a 18 anos pela morte de um adolescente em Salvador. Passou 11 anos preso. Na cadeia, acusou 2 pastores pelo crime. Mesmo sem investigação, eles também foram julgados e condenados. O encontro a pedido de Galiza com integrantes da Igreja Universal, na capital baiana, foi gravado. E essa conversa
prova que ainda há muitas questões sem respostas nessa investigação. O diálogo é um flagrante de extorsão e expõe questões que não foram esclarecidas na investigação da polícia e do Ministério Público baianos. Eu pagar o advogado pelo emprego que não aceitei. Silvio Roberto Galiza exige dinheiro para retirar as acusações contra os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva. Eu vou precisar de advogado, que esses já estão no caso mesmo, então ia manter eles, entendeu? E me mantesse, ou seja, alguma coisa que me mantesse durante esse período que eu ficasse, como é que chama? Recluso, porque quer que não queira, vai... Não tem empresa que me coloque assim, né? Assim, para trabalhar. Galiza deixa claro que se receber dinheiro e um emprego, ele fará um novo depoimento para inocentar os pastores pelo crime. Não é diretamente assumir, mas excluir. E aí o que acontece? Eles, já que não tem fator de acusação, não tem como prosseguir uma condenação. Ali já dá o basta. Agora vem todo esse lado para cima da minha pessoa. O assassinato foi cometido há 2 décadas. Mas esse é um caso que não terminou depois de 2 julgamentos. Salvador, 23 de março de 2001. Lucas Terra tinha 14 anos quando foi encontrado sem vida. Silvio Roberto Galiza foi condenado pelo crime. Mas, depois que recebeu a sentença, decidiu atacar. Ele gravou este vídeo, supostamente dentro da cadeia. Disse que o autor do homicídio não era ele. Sendo acusado por um crime que eu não cometi. Questionado por um promotor de justiça, Silvio Galiza culpa 2 pastores pelo assassinato. Hoje em dia, eu posso falar se é o Ministério Público, se é a promotoria fazer como tem prometido e vai dar proteção à minha família, eu então digo, foi o pastor Fernando e o pastor Joel. Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva são pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Com Lucas já desaparecido, os 2 pastores desligaram Silvio Galiza da função de pastor auxiliar por acusações de abusos sexuais contra adolescentes. Após o desaparecimento do garoto, do menino Lucas Terra, vieram outros rapazes da igreja de Santa Cruz. Eles falaram que ele deixava garotos dormirem na igreja, isso não pode, e com agravante, quando os meninos eles acordavam à noite, por vezes o Silvio estava com a mão sobre os órgãos genitais dele. A direção da igreja achou por melhor desligá-lo da obra. A gravação foi feita pelo promotor Oscar Araújo da Silva. O vídeo causou uma reviravolta no processo que terminou na condenação dos pastores Joel e Fernando. Eles sequer foram investigados pelo homicídio do adolescente. Pedimos ao Ministério Público uma entrevista com o promotor Oscar Araújo da Silva, mas ele preferiu não atender nossa equipe. Não fiz nada. Tá claro para todo mundo que eu não fiz nada. Para mim, na minha opinião, assim, é que todos estão vendo que não tem nada. A sala onde foi gravado o vídeo, em princípio dentro da penitenciária, não foi localizada ou não existe mais, segundo a administração do presídio. O que também não existe é o registro de entrada na cadeia em 2006 de uma câmera, de um cinegrafista e de um promotor de justiça. Por que um registro tão importante que incrimina outras pessoas não poderia deixar vestígios? 22 anos depois, a Record TV vem a Salvador para desvendar um processo frágil e sem provas que levou à condenação de 2 homens que podem ser inocentes. Na capital baiana, tentamos conversar com Silvio, hoje em liberdade, depois de cumprir pena como autor do homicídio de Lucas. Ele não estava na casa dele. Ele saiu, não está. Também não estava no trabalho e não atendeu nossos telefonemas, embora tenha respondido mensagens confirmando que era ele. A morte de Lucas Vargas Terra, de 14 anos, gerou uma comoção em março de 2001. Lucas foi encontrado morto num terreno baldio, estrangulado, com um pano na boca, dentro de uma caixa de madeira queimada e com 80% do corpo carbonizado.
O principal suspeito do crime era o pastor auxiliar da Igreja Universal que Lucas frequentava, Silvio Roberto Galiza. No dia em que desapareceu, o adolescente participou de uma reunião na igreja do bairro Santa Cruz, onde também estava Galiza. Esta costureira, na época, coordenava o grupo de jovens da instituição. A proximidade de Silvio com os garotos a incomodava. Ele estava sempre próximo aos meninos, eu não gostava. À noite, dormir na igreja não era comum. Em depoimento à justiça, Silvio disse que naquele dia os dois saíram juntos da igreja, mas não seguiram o mesmo caminho. Lucas teria embarcado num ônibus e Silvio permanecido no ponto. Mas uma testemunha apresentou uma versão diferente no processo. Essa pessoa estava neste ponto de ônibus e se lembrava de um horário específico, 9h30 da noite. Isso porque o Lucas perguntou a essa testemunha que horas eram quando chegou aqui acompanhado do Silvio. Essa testemunha disse ainda que os dois subiram juntos no ônibus. Foi a partir daí que o acusado começou a apresentar versões diferentes para a morte do garoto. Em uma delas, Lucas teria descido do ônibus no meio do caminho e Silvio Galiza seguido para o bairro do Rio Vermelho. Em outra versão, os dois foram juntos até a igreja, mas Lucas teria ido embora. Já no terceiro depoimento, Silvio Galiza envolve o chefe da igreja regional, o pastor Fernando. Desta vez, Galiza diz que Lucas pegou um ônibus até Pituba, onde encontrou o pastor Fernando, e depois os dois apareceram de carro na igreja do Rio Vermelho e foram embora. Vi aí uma quantia para que ele pudesse pegar o ônibus, ele pegou, foi até a igreja da Pituba. As contradições não convenceram a Polícia Civil, que nunca constatou envolvimento de outras pessoas, a não ser de Silvio, na morte do adolescente. Por que a polícia baiana não indiciou o Joel e o Fernando? Porque não tinha como colocá-los lá. Quem coloca eles dois no local do crime é o depoimento do Galiza. Os pastores Fernando e Joel acreditam que o vídeo em que Silvio os incrimina seja uma vingança pelo desligamento de Galiza da Igreja Universal. Ele fez uma transferência de culpa, né? Na verdade. Ele se inocenta, ele diz que não fez absolutamente nada e que coloca a gente no lugar dele, né? A única coisa que eu posso acreditar foi porque levamos ele para ser desligado. Ele deve ter ficado com raiva, não esboçou na hora, mas acredito que dentro dele ele cultiva esse ódio e faz isso. O jornalismo da Record TV entrevistou especialistas em direito comportamental, profissionais experientes em analisar o comportamento de criminosos. Para eles, Silvio Galiza mentiu e foi induzido no vídeo gravado pelo Ministério Público. No caso da logística dele sair da igreja e dizer que o Lucas pegou um ônibus sozinho e retornou para a igreja com o pastor Fernando, essa parte, né, de forma bem simplória, ela tem uma probabilidade baixíssima de ter acontecido dessa forma. Ele não apresenta um comportamento de quem está sendo acusado injustamente. Ele fica, vamos dizer assim, tranquilíssimo, tranquilo até demais. Para a polícia, Galiza atraiu Lucas para o Rio Vermelho, tentou abusar do jovem, que teria resistido, e foi morto. Para escapar da prisão, ele teria colocado o corpo em uma caixa de madeira, levado até o terreno onde ateou fogo. Em 2004, 3 anos depois do crime, Silvio foi condenado por homicídio qualificado a 23 anos e 5 meses de prisão. Por lei, ele teve direito a um novo julgamento porque a pena foi maior que 20 anos. O Ministério Público recebeu a informação que Silvio confessou o crime dentro da cadeia. Entretanto, a promotoria não acreditava que Silvio Galiza tinha cometido o crime sozinho. Por isso, pediu a interceptação do telefone público na penitenciária. Naquela época, o uso de celulares ainda não era tão comum. Na escuta, um preso disse que Galiza estava armando alguma coisa. O registro foi feito meses antes do novo júri. No segundo julgamento, a pena de Silvio Galiza foi reduzida para 18 anos de reclusão. Foi depois deste segundo júri
que ele gravou o vídeo incriminando os outros 2 pastores. O Ministério Público não encontrou registros oficiais dessa gravação, comandada por um promotor de justiça que não estava no caso. O que não está claro até hoje é se essa delação do Silvio foi espontânea ou foi induzida. Não tenho a menor dúvida que a entrevista é conduzida de modo que ele responda o que o investigador ou quem estava fazendo as perguntas desejava. Ele é muito preciso. Nossa memória é falha. Ele não esquece de nada e é normal que a pessoa que esteja sendo acusada sobre estresse esqueça alguma coisa. A promotoria abriu uma investigação por conta própria. A justiça decretou a prisão de Joel Miranda e Fernando Silva. Os 2 chegaram a ser presos, mas conseguiram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para responder em liberdade. Tinha mais de uma pessoa. Ele só dá os nomes dessas pessoas e vai juntando as peças e chega até a autoria dos 2 pastores. Foi produzida alguma perícia para esse júri? Não tinha como mais, porque já tinham passado anos. Nenhum fato novo ou prova foram apresentados contra Fernando e Joel. Apenas o misterioso depoimento gravado por Silvio Galiza. Nós temos uma sequência de depoimentos onde as mentiras e as inconsistências vão se apresentando, mas o que é mais grave, nós não temos nenhum outro elemento, nenhuma prova que demonstre absolutamente nada daquilo que ele narrou em 4 minutos e 30 segundos. O vídeo com a denúncia foi entregue à imprensa que cobria o caso. A repercussão foi enorme. Testemunhas foram chamadas para depor no novo processo contra os 2 pastores. Antes dos depoimentos, elas eram expostas pela promotoria ao vídeo gravado com Silvio Galiza. 1 ano e 10 meses depois, Joel e Fernando viraram réus por homicídio. Ao longo desse processo, Silvio apresentou 5 versões diferentes sobre a caixa de madeira onde o corpo de Lucas Terra foi encontrado. Teria visto sim um caixote, teria visto sim um pouco de sangue na parede, eu vi. Nunca foi esclarecido como o corpo do rapaz foi transportado até o terreno onde hoje funciona o mercado. Segundo a perícia, ele foi queimado aqui, mas como estava carbonizado, não foi possível dizer se Lucas teve relações sexuais antes de morrer. Outra parte importante da história, contada de modo diferente nos depoimentos de Silvio Galiza, foi o motivo que os pastores teriam para matar o adolescente de 14 anos. Ele caiu em contradição em várias versões. Entre essas histórias estão a de que o pai de Lucas tinha aplicado golpes financeiros na Igreja Universal e os pastores decidiram se vingar. E ainda, a de que Lucas teria testemunhado um ato sexual entre os pastores Joel Miranda e Fernando Silva e, por isso, deveria morrer. Preso e em busca de progressão para o regime semiaberto, Silvio Galiza teve uma entrevista com uma psicóloga. 2 declarações chamaram a atenção. O condenado relembra que Lucas viu atos impróprios, não mais categoricamente sexuais, entre um pastor e um segurança. Não fala mais de 2 pastores. Os nomes destas pessoas não constam no relatório da psicóloga. 2. Silvio afirma que Lucas não teve relações sexuais antes de morrer. Como ele poderia saber isso se não tivesse participado do crime? Silvio sempre se declarou inocente e que não sabia o que tinha acontecido com Lucas. Os laudos psicológicos descrevem Galiza como dissimulado e com conflitos no setor afetivo sexual. A pena do homem condenado pela morte de Lucas Terra encerrou em 2019. Ele ficou 11 anos na cadeia. Hoje, Silvio Galiza é um cidadão livre. Mas uma luta foi travada por Galiza para condenar os 2 pastores acusados por ele pela morte de Lucas Terra. Em 2013, a juíza Gelsimaria Almeida Souza concluiu que não havia provas ou indícios da participação de Joel e Fernando na morte de Lucas. E ainda fez um questionamento importante. Se tirar as declarações de Silvio Galiza, o que se tem contra os denunciados? A resposta da magistrada foi clara: nenhum indício.
O Ministério Público recorreu dessa decisão da magistrada e 10 anos depois, Joel e Fernando foram levados à júri popular e condenados a 21 anos de prisão. Silvio Galiza é a faísca. Eles são condenados pelo conjunto probatório constante dos autos. Quais as provas definitivas, na sua opinião, para levar a júri Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva? Quais as provas? Se eu lhe disser uma, é difícil, porque foram várias. Eu não posso dizer a você, porque é o conjunto das provas. Os dois pastores recorrem da recente condenação em liberdade. Nessa semana, a defesa deles apresentou um recurso de apelação para anular o resultado do julgamento. Segundo os advogados, o vídeo que flagrou o pedido de extorsão é a principal prova da inocência dos pastores. Além disso, a defesa pediu à Polícia Civil da Bahia que investigue a conduta de Silvio Roberto Galiza. A expectativa nossa, naturalmente, é que esse júri seja invalidado e que a verdade se estabeleça, porque Fernando e Joel são inocentes. E quando eu olho para 21 anos de condenação, eu fico estarrecido, eu falo, não é possível isso está acontecendo. Desde que nós fomos acusados, esse impacto ele é terrível na nossa vida. A exposição que a minha família ela sempre sofreu. O Galiza tem que ser primeiro responsabilizado, né? Isso é uma extorsão, isso é um crime grave. O que agora se mostra é que Galiza está extorquindo a igreja exatamente para obter vantagem indevida para poder trazer mais um depoimento. O que se espera é que a polícia possa investigá-lo por esse crime e que naturalmente ele seja levado mais uma vez à justiça.